Olá pessoal, aqui é o professor Ezequiel e este é o canal Consciência, onde você aprende tudo sobre ciências da natureza de forma divertida e fácil. No vídeo de hoje vamos fazer um resumo sobre os protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares, heterótrofos e com um núcleo definido. Eles vivem principalmente na água ou em locais úmidos, sendo a maioria livres, mas alguns podem parasitar outros seres vivos, inclusive humanos. O nome protozoário vem do latim proto, primeiro, e zoon, animal, ou seja, animal primitivo, pois eles foram classificados no passado como animais por se alimentarem de outros seres, ou seja, por serem heterótrofos. Os protozoários fazem parte do reino protista junto com as algas. Por serem eucariontes, eles têm núcleo separado pela membrana nuclear e sua célula única realiza todas as funções que os multicelulares realizam, como respiração, excreção e reprodução. Uma característica típica de suas células é a existência de vacúolos contráteis ou pulsáteis, que têm a função de regular a quantidade de água. Como há diferença de concentração entre o citoplasma e o ambiente externo, a água entra constantemente por osmose. Então, o vacúolo coleta e elimina o excesso de água. Para se alimentar, os protozoários englobam o alimento por fagocitose, formando os fagossomos que se juntam aos lisossomos, originando os vacúolos digestivos. Depois da digestão, dentro dos vacúolos, os restos são expulsos por plasmocitose. A reprodução nos protozoários pode ser de forma sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada é a mais frequente e ela acontece por divisão binária, onde a célula-mãe se divide e gera duas células filhas, ou divisão múltipla. Nesse caso, a célula faz várias mitoses, produz muitos núcleos que se separam em células pequenas. Já os paramécios realizam reprodução sexuada por meio de um processo chamado conjugação. Esse processo ocorre quando dois indivíduos se juntam e trocam material genético, originando novos protozoários. Um macho e uma fêmea ficam lado a lado e fazem entre si uma ponte citoplasmática, pela qual trocam micronúcleos. A reprodução sexuada garante a recombinação genética e a variabilidade dos protozoários. Os protozoários são classificados de acordo com o modo de locomoção, formando diferentes tipos. Eles são divididos em sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. Os sarcodíneos ou rizópodos são os protozoários que usam extensões do citoplasma, chamadas pseudópodes, para locomoção. Eles pertencem ao filo Rhizópoda. As amebas são os representantes mais comuns dos sarcodíneos, sendo na maioria livres e habitando água doce. No entanto, há espécies comensais que vivem dentro do corpo humano sem causar danos. São exemplos a Entamoeba coli, que habita o intestino grosso, e a Entamoeba gengivalis, que vive na boca. E também há parasitas, como a Entamoeba histolítica, que vive no intestino grosso do ser humano e causa a amebíase. Os pseudópodes das amebas também são usados para capturar alimentos. Elas se aproximam do alimento, usam os pseudópodes para prendê-lo dentro da célula onde será digerido. Os foraminíferos são protozoários do filo Foraminífera, que também locomovem-se por pseudópodes. Eles possuem uma casca externa de carbonato de cálcio, com perfurações pelas quais se projetam finos e delicados pseudópodes. Os heliozoários e os radiolários são protozoários do filo Actinopoda. Eles possuem pseudópodes afilados que se projetam como raios em volta da célula. Todos os radiolários são marinhos, enquanto os heliozoários são marinhos ou de água doce.
Em comum, apresentam um esqueleto interno de sílica que torna sua forma bem definida. Os protozoários ciliados pertencem ao filo Ciliófora e se locomovem por meio de filamentos curtos e numerosos, os cílios. A maioria desses organismos tem vida livre. Um caso interessante é a vorticela, um ciliado séssil, em formato de sino invertido, com uma haste para se fixar a um substrato. Outro exemplo de ciliado é o paramécio. Os paramécios são dioicos, ou seja, possuem sexos separados e se reproduzem de forma sexuada através da conjugação. Cada paramécio se divide 2 vezes, originando um total de 8 novos indivíduos. Os protozoários flagelados pertencem ao filo Zoomastigóphora. Eles se movimentam através de flagelos em forma de chicote. Alguns flagelados são sésseis e usam o flagelo para capturar moléculas de alimento. Eles podem viver sozinhos ou associados, formando colônias. Algumas espécies são parasitas, podendo causar doenças, como o Trichomonas vaginalis, que se aloja na mucosa vaginal, provocando doenças na genitália feminina. Ou o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, e ainda o Trypanosoma brucei, que causa doença do sono. Os protozoários esporozoários pertencem ao filo Apicomplexa. Eles não possuem estrutura locomotora. São exclusivamente espécies parasitas de seres humanos e de animais vertebrados e invertebrados. A reprodução ocorre através da alternância de gerações sexuada e assexuada e ainda através da produção de esporos. Isso faz com que muitos esporozoários tenham ciclos de vida mais complexos. E um dos exemplos mais conhecidos desse grupo são os plasmódios, causadores da malária. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.